Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 46. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 46, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pela vida de todos os obreiros que estão presentes nesta noite. Que Deus abençoe o coral que cooperou com autoridade e poder, que Deus abençoe o grupo e toda a igreja, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 46. Assim diz a poderosa e sempre viva palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? A igreja tome assento em nome de Jesus Cristo. Igreja, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós temos uma grande verdade dentro das Escrituras Sagradas do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E a verdade que nós temos é que a Bíblia Sagrada, ela é formada por 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Quando nós abrimos o Novo Testamento, nós temos ali os primeiros 4 narradores que vão realizar a narrativa do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas primeiras 4 narrativas vão formar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que é a palavra Evangelho? Quando nós olhamos para esta palavra Evangelho, nós vamos entender que esta palavra, ela vem de 2 palavras gregas, eu e agelion, que significa boas novas. Os escritores, os narradores que vão narrar o ministério de Jesus Cristo, eles são denominados evangelistas, que também vem de uma palavra grega que significa no original portadores de boas novas. Preste atenção que, ao contrário de João, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão apresentar uma sinopse da vida de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para esta palavra sinopse, nós vamos entender que ela também vem de uma palavra grega que no original quer dizer ver em conjunto, ou seja, ver coletivamente. Quando nós olhamos para essa história mencionada nesta noite, se acontece um julgamento, se acontece um tribunal, e é convocado ali 4 pessoas então para depor, e essas pessoas entrassem para dentro deste tribunal e começassem então a depor o mesmo depoimento, surgiria uma pulga atrás da orelha do juiz, e ele poderia então até pensar que essas pessoas se reuniram antes desse tribunal e se combinaram para dar o mesmo depoimento. Mas se essas testemunhas
testemunha, eles testemunhassem aquilo que realmente eles contemplaram, se eles testemunhassem realmente aquilo que eles viram, o depoimento seria digno de crédito. E não é diferente nesta passagem que nós fizemos leitura. Quando nós olhamos para este texto que nós fizemos leitura, nós vamos entender que pelo menos 3 evangelistas vão registrar esta passagem. Quando nós olhamos para a vida de Mateus, Mateus ele vai registrar esta passagem no capítulo de número 20 e versículo de número 29. Quando nós olhamos para Marcos, Marcos ele vai registrar esta passagem no capítulo de número 10 e versículo de número 46. Agora Lucas, ele vai registrar no capítulo de número 18 e versículo de número 35. Mas preste atenção que quando nós olhamos para estas 3 narrativas, parece que nós vamos encontrar aqui uma contraversão. Mas por que nós temos uma contraversão? Preste atenção que agora Mateus, no capítulo de número 20, versículo de número 29, ele vai narrar que agora Jesus Cristo ele vai curar 2 cegos. Quando nós olhamos para Marcos, capítulo de número 10 e versículo de número 46, Marcos ele vai registrar que Jesus ele cura o cego Bartimeu. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 18 de Lucas e versículo de número 35, Lucas ele vai narrar que Jesus Cristo ele vai curar um cego. Mas nós não temos aqui uma contraversão. Por que nós não temos uma contraversão? Porque a prova de que nós não temos uma contraversão, João ele vai registrar no capítulo de número 21 e versículo de número 25. João ele vai registrar que se fosse para anotar, se fosse para escrever todos os milagres que Jesus Cristo fez na face da terra, ele cuidaria que nem o mundo todo suportaria todos os livros com os milagres e com os prodígios e as maravilhas de Jesus Cristo na face da terra. Então preste atenção que agora Mateus ele vai dar ênfase, Marcos ele vai dar ênfase, Lucas ele vai dar ênfase para aquilo que chama a sua atenção. Mateus ele vai dar ênfase para esses 2 cegos, Marcos ele vai dar ênfase para o cego Bartimeu e Lucas ele vai dar ênfase para um cego. E quando nós continuamos olhando para essas narrativas, parece que nós vamos encontrar outra contraversão. Mas por que, pregador? Porque o texto vai dizer, Mateus ele vai dizer que agora Jesus Cristo ele vai curar este cego quando ele está saindo de Jericó. E agora Marcos ele também vai registrar que este cego ele também é curado quando Jesus Cristo está saindo de Jericó. Agora preste atenção que Lucas ele vai narrar que este cego ele é curado quando Jesus Cristo está entrando em Jericó. Preste atenção que parece que aqui nós temos uma contraversão, porque Mateus e Marcos vai dizer que o milagre acontece na saída, e agora Lucas vai dizer que o milagre acontece na entrada. Deixe eu te explicar, nós não temos aqui uma contraversão. Se nós olharmos para a história bíblica, se nós olharmos para a história teológica, nós vamos entender que havia 2 cidades de Jericó. A primeira cidade de Jericó foi aquela cidade que foi destruída, foi aquela cidade que foi amaldiçoada pelo capitão Josué. E agora a segunda cidade de Jericó é aquela cidade que foi edificada, é aquela cidade que foi construída por Herodes o Grande. Agora preste atenção, a história vai dizer que uma cidade ela está do lado da outra. Então pode ser que eles narram o ministério de Jesus Cristo curando este cego, quando Jesus Cristo está saindo da Jericó destruída, mas está entrando na Jericó construída por Herodes o Grande. Agora quando nós falamos em Jericó, nós vamos entender que Jericó vai fazer uma representativa do mundo, e o que vai nos provar isso está inserido em Lucas capítulo de número 10 e versículo de número 25.
Nós temos aqui a parábola do bom samaritano. O texto vai nos relatar que vai se levantar um certo doutor da lei, e ele vai tentar a Jesus Cristo dizendo: o que farei eu para ter a vida eterna? E agora Jesus Cristo então vai dizer em simples palavras o que está escrito na lei, como lê. E agora ele vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua força, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E agora Jesus Cristo vai dizer para ele: fizeste bem, fazei isto e vivei. E agora então ele, não se contentando com as palavras de Jesus, este certo doutor da lei vai dizer: mas quem é o meu próximo? E agora Jesus Cristo vai contar uma parábola da seguinte forma: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Preste atenção que agora Jesus Cristo está dizendo que este homem vai sair de Jerusalém em rumo, em sentido, pegando o caminho para Jericó. Só que o texto vai dizer que quando este homem pega o caminho para Jericó, ele é assaltado, ele é massacrado, ele é esboveteado. Agora eu te pergunto nesta noite: se este homem, ele foi roubado, se este homem foi envergonhado no caminho para Jericó, imagine ele chegando em Jericó. Se este homem foi envergonhado no caminho para Jericó, imagine ele chegando em Jericó. E qual que é a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando vai acontecer a sua ascensão? No capítulo de número 24 de Lucas e versículo de número 49, a ordem que Jesus Cristo nos deixa é não sair da cidade de Jerusalém. Ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que o filho pródigo perdeu tudo que ele recebeu? Ele perdeu tudo que ele recebeu porque ele saiu de dentro da casa do pai. Ele perdeu tudo que ele recebeu porque ele disse que ele debilizou a palavra do Deus Criador dos céus e da terra. Agora, quando nós falamos em Jericó, nós vamos entender que o diabo, ele trabalha de duas formas. O diabo, ele trabalha com duas bandejas. E a primeira bandeja que o diabo trabalha é com a Jericó destruída. E a segunda bandeja que o diabo trabalha é com a Jericó construída. Preste atenção que o diabo, quando quer entrar, o diabo, quando ele quer destruir a nossa casa, quando ele quer destruir a família cristã na face da terra, primeiro ele vem e oferece a Jericó destruída. Sabe o que é a Jericó destruída? A Jericó destruída é aquele pecado que não chama a tua atenção, é aquele pecado que muitas das vezes você nem olha para ele, porque você sabe que ele não tem poder, ele não tem nada para te derrubar. Mas a segunda bandeja, aleluia, que o diabo nos oferece é a Jericó construída. Sabe o que é a Jericó construída? A Jericó construída é tudo aquilo que nos chama a atenção, é aquele pecado, aleluia, que nos faz balançar, é aquele pecado que muitas das vezes nos chama a atenção. E por que tem muitas pessoas hoje que estão desistindo, estão parando na metade do caminho, estão entregando os pontos, estão desistindo do seu ministério, da sua chamada, daquilo que Deus fez pela sua vida e pela sua família, porque estão caindo com a bandeja da Jericó construída. Mas em nome de Jesus Cristo, a tua família não vai cair, nem com Jericó construída e nem com Jericó destruída, porque quem te chamou e te credenciou foi Deus. Igreja,
igreja, o diabo é tão sujo. Porque eu estudei até a 4ª série. Fui preso. E no Educandário São Francisco, que é uma instituição penal, na cidade de Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Lá eu terminei, eu acho que é o ensino médio ou fundamental, até a 8ª série. Lá eu fiz da 5ª à 8ª série. E eu sempre achei lindo, eu sempre achei bonito, igreja, um jovem que estuda, um jovem que termina os seus estudos, que se forma, que faz um vestibular e que faz uma faculdade e alcança os seus objetivos. Isso eu acho muito bonito. E tu sabe que depois que Deus me abençoou, eu gosto muito de vender na rua. Hoje eu tenho lojas, mas você quer me ver contente, é encher o carro de mercadoria e sair para a rua, bater de porta em porta. E tinha uma mulher formada, tem uma mulher formada na cidade de Bela União, que ela é bem vista na cidade, e ela é uma dentista. E muitas das vezes eu batia na casa dela, oferecer e ela me comprava. Só que depois de um tempo, essa mulher, eu acho que ela mal entendeu de eu ir na casa vender para ela. E esta mulher, ela começou a se insinuar para mim. E ela se insinuava para mim, eu falei para minha esposa, na casa dela eu não vou mais. E a minha esposa falou, não vai. E ela começou a ir na loja. E ela chegava na loja, ela passava pela minha esposa, ela não dá nem bom dia, nem boa tarde, nada para minha esposa, e ela vinha direto em mim. E eu estudando esta mensagem, sabe o que Deus falou para mim? Falou, meu filho, isso aí é Jericó construída, querendo derrotar, querendo derrubar o teu ministério, querendo terminar com a tua casa, com a tua família e com os teus filhos. Mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não troco a minha Jerusalém, eu não troco a minha casa, eu não troco a minha família. Não troque a tua casa, não troque a tua família, não troque os teus filhos. Permaneça firme nos caminhos do Deus Criador dos céus e da terra, porque o que Deus tem para você é mais, o que Deus tem para você é mais. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo de número 2 e versículo de número 9: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que o Deus tem preparado para todos aqueles que amam a Deus. Sabe que a vida deste cego era tão triste, a vida deste cego era tão triste, porque este cego nem nome ele tinha. Se você olhar a palavra Bartimeu, a palavra Bar quer dizer filho de, e Timeu era o seu pai. Então, juntando essas duas palavras, quer dizer filho de Timeu. Ou seja, este cego, ele não tinha história. O que ele estava vivendo era a história do seu pai. E segundo a linha teológica, a história do seu pai era uma história de fracasso. Por quê? Porque a história vai nos relatar que este homem, ele era um soldado israelita, mas agora ele vai sofrer represálias por alguns erros. Porque se nós prestarmos atenção, a nação de Israel parecia uma gangorra. Ora, eles adoravam a Deus, e ora eles adoravam, aleluia, aos deuses estranhos. Ora eles adoravam o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e ora eles viravam as costas para o Deus Criador dos céus e da terra. A história vai dizer que agora ele vai sofrer represálias, aleluia, e vão assassinar este homem, e vão arrancar os olhos do seu filho, vão arrancar os olhos de Bartimeu.
Agora preste atenção, o pecado deste homem vai respingar no seu filho. Preste atenção, que em Êxodo capítulo de número 20 e versículo de número 5, diz assim que Deus, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 4ª e 3ª geração. Ou seja, este pobre cego, este pobre mendigo, ele está pagando pelo erro do seu pai, ele está pagando pela apostasia do teu pai. E sabe o que Deus me manda dizer aqui nesta noite? Não caia na apostasia, continua adorando o Deus Criador dos céus e da terra, porque se nós se desviar, o diabo vai dar uma rasteira na nossa casa, mas em nome de Jesus Cristo, nós não vamos desviar. Sabe por quê? Porque quem chamou foi Deus, quem credenciou foi Deus, quem confiou em você e na tua família foi Deus. Este cego, ele não tinha história. Ele não tinha história. Porque a história que ele estava vivendo era a história de fracasso do pai dele. Ele estava pagando pelo erro do seu pai. E nós devemos ensinar os nossos filhos. O sábio Salomão, em 22:6 de Provérbio, ele diz: instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando ele envelhecer, jamais ele se desviará dele. Sabe o que eu entendo? O sucesso no futuro dos teus filhos está colocado em nossas mãos. É nós, aleluia, que vamos cuidar para que os nossos filhos, aleluia, sejam abençoados no futuro. Porque isso não é promessa do homem, isso não é promessa do pastor, é promessa de Deus, é promessa de Deus, é promessa do Pai, é promessa do Pai. Sabe o que me chama a atenção? É que o cego, ele não podia enxergar, ele não tinha visão. Só que o cego, ele podia ouvir. Esse homem, ele tinha de tudo para chutar o balde, porque o pai dele fracassou. Ele está pagando pelos erros do seu pai. Ele tinha tudo para chutar o balde, virar as costas, nem sequer procurar a Jesus Cristo. Só que ele soube esperar. O Salmo de número 40 diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantas pessoas não estão sabendo esperar? Quantas pessoas, aleluia, estão se equivocando, abandonando, deixando a sua chamada, virando as costas para aquilo que Deus entregou, estão atirando pedra na cruz, estão descredibilizando o sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. Entenda que o que aconteceu na cruz do Calvário foi em prol da minha vida e em prol da sua vida, foi em prol dos seus filhos, em prol das suas filhas, em prol da tua família. O que aconteceu na cruz do Calvário tem tudo a ver comigo, com você e com a igreja. Ele tinha tudo para chutar o balde e abandonar tudo. Mas o que me chama a atenção é que esse homem foi persistente. Mateus capítulo de número 13 e versículo de número 13 diz assim, e sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverança ele tinha. Ele não desistiu. Ele tinha tudo para desistir. Uma vez eu estava pregando num culto, e sempre eu gosto de falar o que Deus fez na minha vida, porque eu sempre vou carregar minha cama, porque eu era um lixeiro, eu era um pedreiro, um craqueiro, daí que Deus me tirou, e sempre eu vou falar da onde Deus me tirou, Joab. Aonde eu pisar, eu vou falar o que Deus fez na minha vida. E eu estava falando o que Deus fez na minha vida. Quando terminou o culto, Ele me chamou do lado e falou, vem cá, me revela o mistério. Ele falou para mim, me conta. Eu falei, conta o quê? Ele falou assim, não, eu quero ser empresário igual a você.
Aí sabe o que eu falei para ele, irmão? Eu falei, você nasceu num berço de ouro? Ele falou, não. Eu falei, eu também não nasci. Eu comprei 30 tapetes e fui bater de porta em porta. Você quer o telefone da fábrica? Eu te dou. Você compra os tapetes e você vai vender. Ele falou, não, isso não é para mim. Eu tenho que começar de cima. Sabe o que eu entendo, irmão? Eu entendo que tem pessoas, irmão, que não têm insistência. Tem pessoas que não querem começar de baixo. Tem pessoas, irmão, que querem começar de cima. Irmão, se eu quero andar com um carro importado, se eu almejo andar com um carro importado, por que eu não posso andar com um carro popular hoje? Irmãos, se eu quero ser presbítero da igreja, por que eu não posso ser porteiro hoje? Se eu quero ser evangelista da igreja, por que eu não posso ser um membro hoje? Tem pessoas, irmão, que têm uma visão diferente. Tem pessoas que falam assim, se eu fosse evangelista, eu fazia isso. Não é o caso da congregação, mas entendo o que eu estou falando. Tem pessoa que diz assim, se eu fosse evangelista, eu fazia isso. Ei, se eu fosse presbítero, eu fazia isso. A verdade é que nós temos que gastar as nossas forças naquilo que nós somos. Nós temos que compensar naquilo que nós somos. O cego, ele não tinha visão, mas ele compensou na sua audição. Ele não tinha visão, mas ele compensou na sua audição. Compensa naquilo que você é. Se você ainda não é presbítero, compensa como diácono. Se você ainda não é evangelista, compensa como porteiro. Se você ainda não é porteiro, compensa como membro da igreja. Compensa naquilo que você pode. Gasta as tuas energias. Gasta as tuas energias. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está às portas. E tem muitas almas que estão se perdendo no inferno. Eu contava na Hebron. Aqui está a irmã. A irmã canta muito. A irmã é uma bênção. Eu pregava na Hebron sexta-feira. E eu contava um testemunho. Eu fiz 900 quilômetros para pregar para 16 pessoas. 16. Deus me deu condição. Eu chamo a minha esposa, ela corre juntinho comigo, né, irmão? Vamos, Letícia. Ela fala, vamos. Arruma as malas, nós entramos dentro do carro e vai embora. Eu fiz 900 quilômetros para pregar para 16 pessoas. Quando nós chegamos no centro de recuperação, porque eu amo o centro de recuperação. Não que eu quero voltar para lá, porque eu já passei por 6. Mas quando eu chego no centro de recuperação, está chovendo. E tem 2 jovens, um com a perna quebrada, pastor, e o outro normal. Cada um com a sua mochila para sair de dentro da casa de recuperação, para ir embora. E quando eu cheguei, que eu olhei para eles, na hora eu entendia que eles estavam desistindo. Na hora eu entendi que eles estavam abandonando o centro de recuperação e estavam voltando para as drogas. E eu falei para eles, o que vocês estão fazendo? Eles falaram, não, para nós não dá mais. Nós estamos indo embora. Eu falei, não vai embora. Deus tem um projeto na sua vida. Deus também me tirou do crack. Eu fumava crack na lata e no cachimbo, que nem vocês. Fumava maconha, bebia, cheirava cocaína. Eu já fiz quase de tudo. E Deus transformou a história da minha vida. Me deu uma esposa e me deu 2 filhos. Não vai embora. Eles falaram, não, nós vamos embora sim. Nós não suportamos mais ficar aqui dentro. Eu falei para eles, então espera acontecer o culto. Só espera os irmãos cantar 2 hinos e espera nós ministrarmos a palavra de Deus. Eles falaram, nós vamos esperar. Mas quando terminar o culto, nós vamos embora. O culto aconteceu. Eu falei sobre o filho pródigo. Quando eu entreguei o microfone, eles jogaram as mochilas e falaram, nós vamos permanecer. Nós vamos continuar dentro do centro de recuperação. Nós não vamos embora, porque nós entendemos que Deus transformou a tua vida e também pode transformar a nossa. Não dá mais para ficar parado. E por que, irmão Anderson, que não dá mais? Uma, porque Jesus Cristo vem. E a outra é porque 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, ele escreve assim, ó, amados. Não, ele escreve assim, ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo fala? Ele fala assim, vocês imitam a mim, porque eu estou imitando a Jesus Cristo.
E de que forma que nós vamos imitar? O ministério de Jesus Cristo é tão lindo, porque no capítulo de número 4, o texto vai dizer que quando ele cura a mulher samaritana, o texto vai dizer que sai Jesus Cristo outra vez, preste atenção, sai Jesus Cristo outra vez da Judeia para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Capítulo de número 18 de Mateus e versículo de número 13, nós temos a confissão de Pedro, e o texto vai dizer assim: e chegando Jesus Cristo às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos. Existe outra passagem que vai dizer assim: e Jesus Cristo se retirando para as bandas de Tiro e Sidom. Agora esse texto vai dizer assim, ó, e Jesus Cristo entrando e saindo, e Jesus Cristo entrando e saindo de Jericó. Sabe o que eu entendo? Jesus Cristo não ficava parado, Jesus Cristo não ficava estagnado, Jesus Cristo ele não ficava estagnado, Jesus Cristo ele entendia que não podia ficar parado, porque tem almas que estão indo para o inferno sem a salvação da sua alma. Olha para o ministério de Jesus, irmão. Ele parava quando ele se sentava para ensinar. Era poucas as vezes, irmão. Sempre Jesus Cristo ele estava caminhando. Sempre Jesus Cristo estava indo. E eu falei para minha esposa: enquanto Deus me der saúde, pastor Argimiro, eu vou gastar o que Deus me deu na obra de Deus. Enquanto Jesus Cristo me der saúde, igreja, eu vou falar do amor de Jesus Cristo. Porque o diabo ele não tem dó. Se eu for contar tudo que já aconteceu na minha vida, vocês vão falar: é loucura. É loucura. O diabo não tem dó. Eu sofri muito na mão do diabo, mas eu glorifico a Deus, porque Jesus Cristo mudou a história da minha vida. A palavra mudou a história da minha vida. Eu estava pregando numa conferência de jovens, é uma noite de palavra e de testemunho. Eu estava pregando numa conferência de jovens, quando eu fiz o convite, veio uns 15 jovens. Mas veio um jovem na frente, todo tatuado, e ele chorava muito. E eu falei para ele: você quer aceitar Jesus? Ele falou assim: eu quero reconciliar, porque eu me desviei e me enchi de tatuagem, e todos viraram as costas para mim. Aí eu retorno para a parábola do bom samaritano. Preste atenção que quando esse doutor da lei pergunta: e quem é o meu próximo? Jesus ele é tão esplêndido, que Jesus Cristo, quando ele pergunta quem é o meu próximo, Jesus Cristo diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jesus não fala assim: ó, o teu próximo ele está dentro de Jerusalém. Não. Às vezes nós achamos que os nossos irmãos é só quem está dentro de Jerusalém. Nós achamos que os nossos irmãos é só quem está dentro da igreja, e não é. Quando ele pergunta quem é o teu próximo, Jesus Cristo diz: descia, saiu da igreja, saiu de Jerusalém, mas ele continua ainda sendo teu irmão. Vai atrás dele, porque ele é da igreja. Ele falou: todos viraram as costas para mim. Eu falei: mas Jesus Cristo não virou as costas para você. Você quer retornar? Ele falou: eu quero. E ele retornou. E esses dias eu estou em casa, meia-noite, toca o meu telefone, pastor Argimiro. Eu dava pulo no meu quarto dessa altura, irmão Miro. E ele falou assim: irmão Anderson, você lembra de mim? Eu falei: eu não lembro. Ele falou assim: eu sou o irmão Léo Salvino, que eu estava naquele culto que eu retornei para Jesus Cristo. As palavras que ele me disse, irmão, foi bem assim, ó: você mudou a história da minha vida. Quando ele falou assim: você mudou a história da vida dele, eu corrigi ele na hora. Na hora eu corrigi, eu não dei nem boa noite nem a paz do Senhor para ele. Quando ele falou: você mudou a história da minha vida, eu falei: não foi eu, foi a palavra. Na hora eu corrigi ele. Não
Não foi eu que mudei a história da sua vida. Quem mudou a história da sua vida foi a mesma que mudou a história da minha vida. Quem mudou a história da sua vida foi a palavra. Foi a palavra. Palavra de Deus, palavra do céu, palavra de Jesus Cristo. Foi a palavra de Deus que mudou a tua vida. Sabe o que ele falou? Jesus restaurou meu noivado. Eu estou com data marcada para o casamento e eu quero que você seja meu padrinho de casamento. Eu falei para ele, vai ser uma honra pegar a minha família e ir aí na sua cidade, te prestigiar e ser padrinho do seu casamento. Irmão, estudando este texto, eu pude entender, irmão, que no Antigo Testamento nós não temos milagres de cura de cego. Você não vai ver nenhum cego no Antigo Testamento que foi devolvido a visão para ele. E por que isso? Por que Deus não permite isso? É porque o apóstolo Paulo, ele vai escrever na sua carta, capítulo de número 3 e versículo de número 23, à igreja de Roma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E quando nós falamos em milagre de cura de cegueira, trazendo para um âmbito espiritual, irmão, quem está cego no âmbito espiritual, ele está nas trevas. Ele não consegue ter uma visão dos benefícios, das maravilhas, dos prodígios, do reino do Deus Criador dos céus e da terra. E quem está cego, irmão, ele está vendo trevas. Agora preste atenção, que no Antigo Testamento o próprio apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas nós glorificamos a Deus, porque o próprio Deus virou a página da minha e da tua vida. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem vida, você tem vida, você tem vida em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se coloca de pé. O que eu deixo para a igreja nessa noite? Além dessa palavra que Deus nos deu. Não fique parado. Não ficamos parados, porque quando nós pregamos para a igreja, às vezes nós esquecemos que nós também pregamos para nós mesmos. Não ficamos parados. Não ficamos parados. Imitamos a Jesus Cristo. Imitamos a Jesus Cristo. Falamos daquilo que Deus fez em nossa vida. Usa as tuas ferramentas que Deus te deu. Usa a tua ferramenta. Se a tua ferramenta é trabalho, prega no seu trabalho. Se a tua ferramenta é a faculdade, prega na tua faculdade. Se a tua ferramenta é a escola, prega na escola. Aonde for a tua ferramenta, fala do amor de Deus para as pessoas. Eu vou convidar os irmãos para me ajudar com o hino. E se você quer uma oração, você passa aqui na frente, que nós queremos orar pela sua vida. A promessa de Deus não caiu por terra. Quem sabe aquele cego achava que ele nunca iria receber o milagre. E se você prestar atenção no texto, Jesus Cristo estava indo para Jerusalém para ser pendurado no madeiro. O cego Bartimeu não sabia, mas era a sua última oportunidade. Jesus Cristo não passaria por Jericó novamente antes da sua crucificação. Se o cego pensa assim, não, eu vou deixar para amanhã. Amanhã Jesus Cristo passa aqui e eu vou clamar a Ele. Ele tinha perdido a corrida, ele tinha perdido a sua bênção. Não deixa para fazer amanhã o que você tem para fazer hoje. Não deixa para fazer amanhã o que você tem para fazer hoje.
deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja Glória a Deus, aleluia. Com a permissão do pastor, eu quero fazer um convite aqui nesta noite. Eu quero saber se tem alguma pessoa aqui que ainda não aceitou a Jesus, alguma pessoa que não levou Jesus Cristo para sua casa. Levante a sua mão, porque eu quero te conhecer. Se tem alguma pessoa que ainda não aceitou a Jesus, que não está congregado ainda, que não está congregando, levanta a sua mão. Levanta a sua mão, porque eu quero te conhecer. Aonde está esta pessoa que ainda não aceitou a Jesus? Todos estão congregados. Então, com a permissão do pastor, eu quero orar pela sua vida e quero orar pela vida desses dois irmãos que estão aqui na frente. Fecha os teus olhos em nome de Jesus Cristo e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade, pela vida do nosso pastor presidente, pela vida do pastor Leandro, pela vida, Senhor, de todos os obreiros, Senhor, que estão na minha retaguarda, pela vida do coral, Senhor, pela vida do grupo, pela vida da igreja, pela vida dos porteiros, pela vida, Senhor, da minha esposa e dos meus filhos que aqui estão, pela vida da minha mãe, Senhor, que ficou ali na minha casa. Senhor, eu também oro, Senhor, pela vida desses dois homens, Senhor, que aqui estão.